em que a gente vai estudar o livro Contentamento, né? A continuação do estudo desse livro, que tem sido uma bênção na minha vida. Nós vamos estudar o capítulo 5, que fala da armadilha da mente, e o capítulo 6, que fala da inveja. Vamos lá? Já chegamos aí na metade do livro. Vamos lá? Capítulo 5 do livro Contentamento, que tem o tema Armadilha Mental. E a gente começa com a frase de Charles Spurgeon, que diz: a satisfação do homem está em sua mente, não na quantidade de suas posses. A satisfação do homem está em sua mente e não na quantidade de suas posses. Charles Spurgeon. E aí eu gostaria que você pensasse: o que é que você tem pensado o dia todo? Qual é o tipo de pensamento que passa pela sua mente? E a primeira pergunta é: você tem sido uma boa companhia para você? Eu me pergunto isso. Às vezes eu não tenho sido uma boa companhia para mim. Acontece só comigo? Não, né? Então, os nossos pensamentos divagam, né? O dia todo pensando. Agora eu gostaria que você pensasse numa lixeira. O que é que tem dentro de uma lixeira? Lixo, certo? Dentro do seu cérebro, imagine que tem também uma lixeira. Se não vigiarmos, ficaremos o tempo todo mexendo nessa lixeira. São as preocupações, pecados, falhas do passado que insistentemente aparecem na nossa mente. Muitas vezes é isso que a gente está mexendo o dia todo, mexendo na lixeira. E eu gostaria de te perguntar: você tem vivido mais dentro da lixeira ou fora da lixeira? Responde aí para você. Se você tem vivido mais dentro dessa lixeira, do seu cérebro, para quem chegou agora a entender, ou fora da lixeira. Nós precisamos nos sentar à mesa com o Pai, comer do Evangelho e parar de se alimentar de produtos vencidos. Às vezes nós vamos à lixeira procurar algo para a gente se alimentar. Nós temos a palavra de Deus. Parem para pensar. Filipenses 4:8, se você quiser abrir a sua Bíblia. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Às vezes, nós temos um casamento ruim. E aí a gente até quer melhorar, certo? Mas olha o pensamento que vem à mente. Nossa, ele tá tão barrigudo. Nossa, ele não tá se arrumando direito, ele tá tão desleixado. Nossa, olha como ele fala. Tanta coisa vai passando pela mente, né, da mulher com relação ao esposo, que por mais que ela queira melhorar o casamento, ela não consegue, atrapalha. Às vezes ela sente até nojo. Não é verdade, gente? Pode rir aí, tá? Pode mandar carinha sorrindo. Mas é isso que acontece, gente. Às vezes a gente quer melhorar, mas aquele pensamento ruim tá ali o tempo todo nos chamando para o que é ruim. Assim nunca vamos conseguir melhorar. Eu tenho uma mentora que diz assim: quem ganha a nossa mente, essa frase é dela, é a Pamela Arumá. Quem ganha a nossa mente, ganha o nosso coração, ganha as nossas ações e ganha a nossa vontade. Vou repetir. Quem ganha a nossa mente, ganha o nosso coração, ganha as nossas ações e ganha a nossa vontade. E como isso é verdadeiro? Saia da lixeira. Cuidado. Sair da lixeira de pensamentos ruins requer disciplina. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos matriculadas na escola do contentamento e que não é fácil? Se você está numa escola, você vai passar por algumas provas, né? E requer disciplina para que você consiga ter notas boas, digamos assim.
Então, pensar nas coisas do alto significa literalmente pegar seus pensamentos e colocá-los em outro lugar. Ah, mas você diz assim, por onde que eu vou começar? Como que eu vou fazer isso? Tirar o meu pensamento ruim, né? E colocar ele em outro lugar. Prestem atenção, muitas vezes a gente precisa observar, porque muitas vezes a gente está com um pensamento ruim porque a gente se alimenta de coisas ruins. A gente fica enchendo a lixeira, né? É, às vezes, o que você tem visto, o que você tem ouvido. Ó, você acorda pela manhã, a primeira coisa, muita gente é assim, tá, gente? Acorda pela manhã, a primeira coisa, abre o celular, já vem as notícias ruins. Abre o Instagram. Ou então você liga a TV, no jornal, né? Que é o que está passando de manhã. Então vem aquelas notícias sangrentas, né? Novelas, eu não sei se tem alguém que tem o hábito de assistir novela, mas as novelas têm muita coisa ruim. E filmes também, às vezes, músicas ruins, gente, como que esse mundo está cheio de música ruim? Mas a gente pode desligar, a gente pode trocar de música, a gente pode desligar o jornal, a gente pode dizer assim: eu vou acordar, eu vou fazer a minha oração, vou fazer o meu momento devocional com a minha família, me alimentar. E depois, em outro momento, prestando bastante atenção, você abre o celular para ver as notícias de uma forma vigilante, de uma forma cuidadosa. Devocional da manhã é muito bom, é uma benção. Então aí você precisa o quê? Forçar para que a sua mente procure pensar em coisas louváveis. E muitas vezes, naturalmente, você não vai conseguir, você tem que forçar realmente. Você pode fazer o seguinte: se planejar, se organizar, ter uma vida de devoção ativa, procurar estar com mulheres que falem de Deus, que te dê bons conselhos, sabe, as mestras do bem? Então, elas. Planeje um jantar, conte histórias para suas crianças, crie momentos edificantes. Hoje à tarde eu estava num dia agitado, né, estilo Marta, mas eu disse: "Não, eu vou fazer a minha casa ficar cheirosa". Fiz um bolo de fubá com laranja. Quem quiser a receita, posso colocar aqui depois. Meu esposo estava de folga, ele ligou um louvor bem alto, do jeito que ele gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir mais baixinho, mas ele ligou o louvor bem alto. Então já ficou aquele cheirinho de amor pela casa, né? Porque fala sério, um bolinho cheiroso em casa é tudo de. E aí as crianças brincando, conversando, o Gabriel num cantinho estudando, e nós paramos para tomar aquele café. Se planeje, se organize para que você possa cuidar da sua mente. Lembre disso. Você precisa observar, se planejar, ter disciplina. Não empreste seus olhos aí para ver qualquer coisa. Bons pensamentos é disciplina espiritual a partir de hoje, tá bom? Porque nós temos as disciplinas espirituais aí, né? Que é orar, que é ler a Bíblia, cantar louvores. Coloque também os bons pensamentos como disciplina espiritual. E isso é uma forma de crescer em santidade. Olha que interessante, como eu posso crescer em santidade diante do meu Deus, né? Forçar a minha mente a ter bons pensamentos. Você precisa exercitar a percepção. Se perguntar, este pensamento, olha só o padrão, você tem que colocar esse padrão. Esse pensamento que eu tenho, ele está me levando para a lixeira ou ele está me tirando da lixeira? Sempre procure ter essa percepção, fazer essa observação. Lembre-se, boa parte do descontentamento provém da liberdade dada aos pensamentos. Muitas vezes estamos descontentes porque nós pensamos em qualquer coisa, nós damos liberdade para a gente pensar qualquer coisa. A liberdade de pensar sem disciplina nos leva à famosa ansiedade. Tem alguém ansiosa aí? Ou é só eu? Vamos confessar os nossos pecados umas às outras para que possamos ser curadas. Quantas vezes estamos ansiosas? Não é verdade? A ansiedade é um fruto de ficar mexendo na lixeira, remoendo o passado, prevendo o futuro. Lançai
sobre Deus toda a vossa ansiedade, diz 1 Pedro 5:7. Precisamos descansar nele. Cuidar da nossa mente para que não andemos ansiosas. Remoer problemas te deixa irada. Olha, te deixa irada. Eu sofro com a ira. Confesso outro pecado, né? Aumenta a ingratidão, te deixa estressada. Olha, remoer problemas te deixa irritada, aumenta a ingratidão e te deixa estressada. Preste atenção quando você estiver estressada, como que você fica? Muitas vezes ingrata, não para agradecer e você fica remoendo problemas. Esses pensamentos surgem quando ouvimos o quê? O próprio coração. A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Precisamos ouvir a voz de Deus, ter o compromisso de agradar a Ele com a nossa mente. Quem aí vai fazer o compromisso de agradar a Deus com a mente? Quem aí vai observar o que tem visto, o que tem ouvido? Vai ter disciplina nos seus pensamentos para que você possa honrar a Deus com a sua mente. Observe, lembre-se de se planejar. Não deixe que as coisas aconteçam assim aleatoriamente. Claro que nós temos que levar o nosso coração cativo a Deus e que nós não temos o controle de nada, né? Mas o Senhor vai nos capacitar a escolher coisas louváveis, pensar em coisas louváveis, coisas que edificam. A gente vive num mundo de muita distração. E aí a gente precisa ser vigilante para que a gente possa honrar o Senhor com a nossa mente. Toma posse. Isso aí, tome posse. Aqui a gente termina o capítulo 5 e começa o capítulo 6, que vai falar da inveja. Capítulo 6 do livro Contentamento, de Nancy Wilson. E aí eu gostaria de deixar mais claro aqui, porque eu visitei o dicionário e trouxe para vocês a definição de inveja e de cobiça, que às vezes fica um pouco confuso, não fica? Quando fala essa palavra inveja, quando fala a palavra cobiça, a gente acha até que é a mesma coisa, mas o dicionário traduz para a gente, ó, inveja, tristeza na prosperidade do outro. Você sabia? Inveja é a tristeza na prosperidade do outro. Cobiça, desejar o que é do outro. É diferente, mas elas são ligadas. Nós vamos começar dizendo, a inveja é arquirrival do contentamento, ou seja, é um poderoso inimigo do contentamento. Se há inveja, há descontentamento. E nós precisamos lutar com unhas e dentes contra a inveja. A inveja parece tão inofensiva comparada a outros pecados. Ela aparece de um modo sutil, brando, às vezes a gente nem percebe. Nós a nutrimos de forma sutil, mas quando ela aparece, ficamos perplexas tanto quanto o pecado de adultério, que às vezes a gente fica, né? Nossa! Mas a inveja é assim, você vai nutrindo, às vezes sem perceber. E quando ela aparece, você fica perplexa. E aqui eu gostaria de ler a página 63 e 64, que diz assim: referindo-se ao 10º mandamento, João Calvino comenta: se houvessem ouvido somente não matarás, nem adulterarás, nem roubarás, os ouvintes poderiam presumir que suas responsabilidades foram completamente cumpridas pela mera observância externa da lei. Aqui ele está falando do mandamento, né? Lembra do mandamento? Era indispensável, portanto, que Deus desse uma admoestação separada aos homens, a fim de que não só se abstivessem de fazer o mal, mas também obedecessem com afeição sincera do coração ao que lhes for ordenado. Paulo conclui desse mandamento que toda lei é espiritual, Romanos 7, 4, 14. Ele explica que Deus, condenando a cobiça, mostrou de maneira suficiente
que ele não só impôs obediência às nossas mãos e aos nossos pés, mas também colocou restrições em nossa mente para que não desejássemos fazer aquilo que não é lícito. Os pés e as mãos podem cair em pecado, e normalmente o fazem, mas nossa mente é o lugar onde tudo começa. Tudo começa na mente. Não podemos dar desculpas de que não percebemos o pecado da inveja. Precisamos ser vigilantes e sondar o nosso coração. E a Nancy dá um exemplo bem bacana, né? Quando a gente chega num lugar, num vizinho, ou está passando num lugar, a gente vê uma placa assim, cuidado, cão bravo. Não é assim? Aí ela diz o seguinte, o mandamento que Jesus nos deixou é como essa placa de cão bravo. Cuidado. Cuidado com a cobiça. Preste atenção. Tome cuidado. Precisamos estar atentas. Placa de cuidado do 10º mandamento. Eu coloquei aqui. É o 10º mandamento. Ler a página 65. Deixa eu compartilhar com vocês a página 65. Jesus julga as partes de uma herança. Quando um homem na multidão pediu a Jesus que julgasse as partes de uma herança, Cristo, depressa, chegou ao âmago da questão. Versículo de Lucas 12, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Na época de Jesus, divisão de herança não é muito diferente de hoje, né? Divisão de herança resultava em divisão de famílias. Por quê? Por quê? Por causa da inveja, da ganância, da cobiça, né? Precisamos andar alertas. A Nancy conta que um conhecido dela uma vez, ele recebeu uma maravilhosa medida de sucesso, assim ela descreve. Quando seus amigos chegavam para cumprimentá-lo, eles diziam: parabéns, mas não vai ficar arrogante, hein? Parabéns, mas não deixe subir a cabeça. Nossa, como a gente vê essas frases por aí, não é, mulheres? E aí ela aconselhou essa pessoa que recebeu essa medida de sucesso. Ela disse assim: olha, todas as vezes que alguém te disser assim, diga muito obrigado. E você tome cuidado para não ficar com inveja. Imagina o choque da pessoa que recebe essa resposta. Ela diz assim: a gente prevê a tentação do outro, mas a gente não presta atenção no nosso coração. A gente dá um recado de cuidado para o outro, não para o nosso coração. Olha como isso é grave. Nós precisamos cuidar. Nós deixamos o nosso próprio coração desprotegido, assim ela descreve. Deuteronômio 4, 9 diz: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. E Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 12, diz: Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para não cair. É um versículo bem conhecido. Estejamos alertas e atentas, que a inveja não encontre espaço em nosso coração. E como motivação extra para essa batalha, lembre-se de Gálatas 5, 19 e 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nosso coração quer nos colocar bem no centro do mundo. Já
O contentamento nos dá os olhos para que vejamos claramente quem realmente somos e em que posição nos encontramos na história de Deus. A inveja é uma resposta natural, carnal, aos benefícios que os outros desfrutam. O descontentamento é o resultado da busca por satisfação nas coisas erradas. Notar que outra pessoa é abençoada, é bem-sucedida financeiramente, não é o problema. As nossas ações após essa percepção é que nos conduzem à inveja. Precisamos estar atentas, resistir, dar graças a Deus pelas bênçãos dos que os outros desfrutam. Essa é a solução. Ter um coração grato diante de Deus. Eu separei aqui a página 70 para a gente poder finalizar então nosso estudo. Ela termina assim dizendo: o contentamento é confortante. O descontentamento causa inquietação. Por que você tem andado inquieta? Observa. Por que a gente anda tão inquieta? Tem dias que eu estou igual Marta. Tem dias que eu estou igual Maria. Você também é assim? Por que estamos tão inquietas? O descontentamento é que causa inquietação. O descontentamento, ele é incômodo. O contentamento cuida dos outros. O descontentamento busca agradar somente a si mesmo. O contentamento é agradecido. O descontentamento se recusa a agradecer. O contentamento conta as bênçãos que tem. O descontentamento murmura suas queixas. Quantas vezes a gente se pega murmurando, reclamando? O contentamento é alegre. O descontentamento faz cara feia da ruga. O contentamento sofre a pena. O descontentamento aponta os erros. O contentamento é generoso. O descontentamento, ele não compartilha. O contentamento é decidido. O descontentamento é incansável. Nós precisamos ser gratas para que a gente possa fugir da inveja e da cobiça. Está aí a solução, para que a gente passe bem longe da inveja e da cobiça. Ter um coração grato diante de Deus, grato nas pequenas coisas, nos pequenos tesouros diários, né? Nos pequenos grandes milagres diários, né? Eu digo isso. Pelo dia que nasceu, pelo sol, pela chuva, pelo lugar onde nós dormimos, né? Pelo alimento. É muito sério. Nós precisamos vigiar para que a gente possa honrar o nosso Deus, caminhando com uma vida contente, né? Obediente à sua palavra. Mulheres, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, né? Quem ficou comigo do início ao fim. Eu agradeço a presença de todas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor complete, né? No coração de vocês. Tudo que foi dito aqui foi muito edificante para mim, né? Para o meu crescimento espiritual, e o meu desejo é que você cresça espiritualmente, se torne uma mulher forte. Tá bom? Nós vamos orar. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela vida, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, pela família, pelo sol, por nos aquecer. Obrigada, Deus, porque não caminhamos sozinhas, como ovelhas perdidas sem pastor. O Senhor é o nosso pastor. E em Ti nós estamos seguras, Deus. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo Consolador. Eu clamo pela bênção do Senhor sobre cada vida. Pai, nós confessamos os nossos pecados a Ti. Nós declaramos, ó Deus, que somos miseráveis e imperfeitas. Necessitamos da Tua graça sobre nós, ó Deus. Que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos molde, que sejamos lapidadas pelo Senhor dia após dia, para que a gente possa caminhar em obediência e honrar ao Senhor com a nossa vida, honrar ao Senhor com a nossa mente.
Obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.